Regra de 3 talvez seja a conta mais importante da sua vida, porque é onde a gente vai usar em todo o nosso dia a dia, em todo concurso, em todo o Enem, no que você achar melhor de acordo com a situação. E observe essa questão para você entender de vez a regra de 3 composta. 6 pedreiros assentam 30 tijolos em 5 horas. Essa é uma primeira situação. 20 pedreiros assentarão quantos tijolos em 10 horas? Isso aqui é uma questão muito boa, porque ela trata-se de regra de 3 composta. E por que eu sei que é uma regra de 3 composta? Por conta das classificações e categorias que mostra a questão. Uma forma que a gente consegue para resolver melhor uma questão assim e para praticar é organizar. Então eu vou organizar da seguinte maneira. A gente tem algumas categorias, que são os pedreiros, são a quantidade de tijolos assentados e são o tempo. Tem essas 3 categorias aqui. E se tem 3 categorias, significa dizer que é uma regra de 3 composta, com 3 informações que a gente precisa analisar essas informações. Então você percebe que quando eu estava lendo, eu falei sobre situações, primeira situação e segunda situação. Então a gente organiza desta maneira, de modo que eu possa dividir em S1 e S2, como primeira situação e segunda situação, perfeito? Vou fazer algumas divisões aqui para que a gente organize melhor essa informação a partir dos conceitos. Vamos lá. O pedreiro 1, na primeira situação, a gente tem a quantidade de pedreiros, que na primeira situação diz que são 6 pedreiros. Quantos tijolos foi na primeira situação? 6 pedreiros assentam 30 tijolos, então aqui vem o número 30. E em que tempo? Em 5 horas. Pronto, a gente tem essas informações uma atrás da outra. E a segunda situação, como é ela? A segunda situação começa com 20 pedreiros assentarão. 20 pedreiros, então. Assentarão quantos tijolos? Ele está interessado na quantidade de tijolos. Então, eu vou colocar uma interrogação aqui, que é o que eu quero saber. Em 10 horas, então aqui no tempo, a gente tem um tempo de 10 horas. Perfeito. Essas informações estão claras para que a gente analise agora o próximo passo, que é resolver a questão da seguinte maneira. Quando a gente tem essas informações aqui, vamos passar para que a gente analise o seguinte. Onde é que está localizada a nossa incógnita? Em qual categoria? É na categoria dos tijolos. Portanto, eu vou fazer uma proporcionalidade a partir desses tijolos. E se você está interessado no que significa proporcionalidade, a gente tem um curso sobre isso. Procure a gente no Instagram ou coloque nos comentários que a gente vai te procurar. Mas observe que se a incógnita está nos tijolos, que é onde eu quero saber, eu vou fazer uma proporção em cima dela, deixando então 30 sobre x. Essa é a incógnita. Em vez da interrogação, eu utilizei o x, que é mais prático. E agora eu preciso organizar quem? Eu preciso organizar as nossas informações que estão completas. Mas antes disso, a gente precisa analisar o fato de que é diretamente ou inversamente proporcional. E essa ideia e essa análise sobre a proporcionalidade envolve os tijolos, já que é o que eu quero saber. Então eu vou comparar os tijolos com a quantidade de pedreiros e com a quantidade de tempo, fazendo a seguinte ideia. Observe. Eu sei que eu vou colocar que os tijolos, essa setinha para baixo aqui, tá certo? Para indicar que vai aumentar, ok? Vamos ver o que vai acontecer com isso. Aí, vamos analisar da seguinte maneira. Se você aumentar a quantidade de tijolos, o tempo ele vai aumentar também? Com certeza, porque são mais tijolos, então o tempo você vai levar mais tempo para que possa assentar esses tijolos. Se as duas estão diretamente proporcionais, se uma baixa, a outra baixa, se uma aumenta, a outra aumenta também, então significa dizer que elas são diretamente proporcionais. Então essa fração de 5 sobre 10, eu vou deixá-la da mesma forma e vou multiplicar pela outra fração. Só que antes disso a gente precisa analisar, perfeito? Se você aumenta a quantidade de tijolos, a quantidade de pedreiros tem que ser maior ou menor? Com certeza tem que ser maior, porque quanto mais pedreiros, mais tijolos precisam ser assentados. E essa é a análise. Então, os pedreiros eles também são diretamente proporcionais
quando a gente analisa com os tijolos. Então, a gente coloca aqui 6 sobre 20. Uma ressalva é importantíssima, porque você pode estar se perguntando, bom, mas por que eu não analiso pedreiros com o tempo? Observe que eles estão com a razão completa, então a gente não precisa mexer com ele. Caso fosse um deles a nossa incógnita, aí sim. E observe, se você aumenta a quantidade de pedreiros, o tempo vai aumentar ou vai diminuir? Só se os pedreiros atrapalhar um ou outro, mas se não, se você aumenta a quantidade de pedreiro, o tempo diminui. Você percebe que são grandezas inversamente proporcionais. Essa informação é importante para essa questão? Não, mas você tem que se atentar a essa ideia de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Por quê? Se você estivesse analisando em cima dos tijolos e tivesse alguma grandeza que fosse inversamente proporcional ao que você analisa, que são os tijolos, você deveria inverter a razão que é inversa, tá certo? E aí, isso aqui é muito interessante. Mas como não aconteceu nessa questão, a gente vai fazer direto, ok? E aí, se você me permite, eu vou fazer algumas simplificações aqui. O 5 e o 10, eu posso simplificar por 5, porque eles são divisíveis por 5, perfeito? Essa outra fração, 6 sobre 20, eu também posso simplificar. Se os dois números são pares, eu posso dividir por 2. Então, eu vou ter uma fração assim, ó. Se vocês me permitem, eu fazer direto, para que eu, pega aqui, 5 dividido por 5, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 1. 10 dividido por 5, se vocês me permitem, isso aqui vai dar 2. Então, era 5 sobre 10, virou 1 meio. Esse 6 sobre 2, 6 dividido por 2, aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 3. 20 dividido por 2, aqui vai ser 10. Isso que eu mexi foi frações equivalentes, para deixar a minha conta muito mais simples. Eu simplifiquei essas equações. E tem um curso gratuito no nosso YouTube sobre simplificação de fração. Agora é só repetir. 30 sobre x é igual a 1 vezes 3, 3 sobre 2 vezes 10, 20. Multiplicação de fração. Agora a gente multiplica cruzado, ou cruz credo, ou meio pelos extremos, chame como quiser, de modo que a gente vai ter que 3x é igual a 30 vezes 20. Portanto, 3x vai ser igual a 30 vezes 20. 3 vezes 2, 6. Como tem dois zeros, 600. O x, portanto, vai ser 600 dividido por 3, já que o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Portanto, a gente terá que o x será igual a 200 tijolos que serão utilizados nessa pequena equação, totalizando a letra D. Se você compreendeu e entendeu perfeitamente o que a gente fez, compartilhe, inscreva-se. Siga nossa página, até a próxima e tchau!